No vídeo anterior nós ficámos com uma tabela de listagem dos utilizadores registados na nossa base de dados. Neste vídeo nós vamos ver como é que nós teremos que condicionar os mecanismos de edição dos dados do utilizador. O que é que isto significa? Que se nós estivermos logados com um administrador, que é o único perfil que poderá ter acesso à gestão do utilizador, nós temos que verificar ainda assim se estamos com o utilizador original. Ele não se vai poder eliminar ele próprio, nem editar os seus próprios dados, nem as suas permissões, poderá editar as permissões de outros administradores e vamos fazer aqui uma série de testes. No entanto, vamos mostrar aqui como é que se faz uma implementação deste género, no sentido de podermos filtrar quais são as opções que vão estar disponíveis para cada um dos utilizadores inscritos na base de dados. Vamos aprofundar um pouco mais as coisas aqui na nossa aplicação. Ficámos no último vídeo então com a construção desta nossa tabela que lista os utilizadores que estão registados na nossa base de dados. E para além disso definimos também aqui uma funcionalidade drop-down que nos permite então ter depois acesso a um conjunto de operações, nomeadamente editar o utilizador, editar as permissões e eliminar. Nenhuma destas funcionalidades está ainda disponível. No entanto, antes de avançarmos com a execução de cada uma destas opções ou funções, nós temos que ter em atenção que em determinadas circunstâncias algumas destas opções não deverão estar disponíveis e por isso eu terminei o vídeo anterior colocando aqui então o editar utilizador como estando indisponível. Nós poderemos inclusive fazer o seguinte, poderemos, para não estar a gastar espaço aqui, poderemos apenas listar as opções que estão disponíveis. Por conseguinte, para facilitar as coisas, até porque vocês podem eventualmente fazer uma circunstância diferente. Aqui eu coloquei o disabled simplesmente para sinalizar ali aquela funcionalidade, ou neste caso desativá-la. Bom, é aqui dentro do ciclo que nós vamos então construindo aquele drop-down. Okay? Todo este drop-down que aqui está a ser construído vai sendo construído dentro de um ciclo. De cada vez que o ciclo vai sendo executado, o que vai acontecer é que nós temos acesso às informações do utilizador que está naquele momento a ser tratado, nomeadamente quando diz respeito aqui ao admin, as opções que aqui vão aparecer são as opções relacionadas com o admin e por isso nós temos aqui ao fundo o ID igual a 1, sempre lá no final. Ora, se nós temos então acesso a estas propriedades, vamos lhe chamar assim, de cada usuário, nós vamos poder também definir condições muito específicas. Por exemplo, o admin não poderá ser eliminado e neste caso estamos a falar do admin, seja ele o admin com o admin original, neste caso aquele que tem o ID igual a 1, mas também não fará sentido ser eliminado por outro admin. Então em circunstância alguma, admin com o ID igual a 1 pode ter aqui o eliminar. Então o que é que nós vamos ter que criar aqui? Vamos ter que criar aqui mecanismos que nos permitam então ativar ou desativar a existência destes links. Então o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, nós poderíamos estar a fazer aqui vários ifs, várias switches, se fosse o caso, para irmos perguntando, ok, se for o ID igual a 1, então só mostra estes itens. Se for o ID igual a 2, mas for outra circunstância, portanto não ser o utilizador que está ativo, mostrar outras opções. Bom, nós poderíamos fazer isso, mas uma forma mais simples é nós colocarmos aqui algumas variáveis que irão, a partir do momento em que o ID utilizador, ou neste caso o utilizador está identificado, nós poderemos definir aqui umas variáveis que depois irão servir de triggers, de interruptores, ligado ou desligado, para colocar ou não estes itens na nossa lista. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Dentro do ciclo, nós sabemos quais são os dados do utilizador. Então o ID do utilizador está aqui definido porque nós queremos colocá-lo aqui na ligação, ou neste caso na URL. Okay? É por isso que nós queremos o ID utilizador. Mas uma vez que nós sabemos aqui o ID utilizador, vamos também perceber logo o seguinte. Vamos colocar aqui a primeira opção, que é esta opção que aparece aqui de editar o utilizador. Depois temos as permissões e eliminar. Então vamos colocar uma variável chamada editar, outra chamada permissões e outra chamada eliminar. Então vamos colocar aqui até assim da seguinte forma, op editar é igual a true. E por defeito vamos defini-las todas como sendo verdadeiras. Depois vamos colocar op permissões, isto é, a opção permissões é igual a true. E op eliminar é igual a true.
O que vai acontecer agora é o seguinte, nós vamos já poder fazer aqui este conjunto de condições. PHP, e vamos escrever isto de uma forma mais simples para não estarmos a abrir e a fechar PHPs, vamos colocar tudo isto dentro de um echo. Então vamos fazer o seguinte, PHP, if, neste caso, op editar, o que é que vai acontecer? Bom, vamos já fechar aqui este espaço e aqui dentro da instrução if, nós vamos fazer aqui um echo de todo este código e vamos fazer aqui as adaptações que forem necessárias. Vamos colocar ali aquele código todo e agora vamos ter que modificar aqui várias coisas, nomeadamente no que diz respeito aos sinais das aspas. Vamos colocar aqui echo para escrever e vai escrever o quê? E agora vamos aqui verificar o que é que vai ser necessário alterar. E portanto temos aqui o ID, ok, aqui onde aparece o ID, nós já não vamos necessitar do PHP e do echo, vamos apenas necessitar de fazer uma concatenação do ID com o resto do código. Ok? Vamos colocar aqui ainda um apóstrofe, portanto vai ficar desta forma. Depois tudo o resto é aqui mais um conjunto de informações, ok? Temos aqui o fecho de PHP e vamos colocar aqui este fecho desta maneira. Eu não sei se me falta aqui fazer alguma alteração, mas eu presumo que não. Portanto, nós temos aqui o primeiro echo, que vai estar condicionado pelo facto de ser verdadeiro ou falso a opção op editar, ok? E que eu irei definir aqui a seguir consoante o utilizador que estiver a ser analisado, portanto, analisa o utilizador atual no ciclo, obviamente. E o que nós vamos fazer aqui então é o seguinte, neste caso ele vai fazer if, se op editar for igual a verdadeiro, ele vai colocar echo e vai colocar lá a opção para editar, ok? Eu presumo que esteja tudo correto, nós já vamos testar, ok? Editar o utilizador e está. Ora, vamos fazer exatamente a mesma circunstância aqui para baixo, mas desta feita, obviamente, alterando aqui a opção, ok? Neste caso temos aqui o PHP, if editar op, ok? Nós aqui deixamos ficar assim, tranquilo. Vamos então fazer o seguinte, vamos aproveitar e vamos colocar todas estas três opções que aqui estão, eu vou colocar aqui também, vamos colocá-las todas dentro do mesmo bloco de PHP, ok? Vamos aqui fazer os arranjos que são necessários, eu vou colocar aqui já este apóstrofe ali no final, vamos fazer aqui mais alterações para não ter que estar a reescrever tudo de novo, vamos colocar aqui if PHP editar, ok, vamos ter aqui o echo, tranquilo, temos aqui então o eliminar, vamos fazer aqui a concatenação, neste caso vamos puxar aqui o ID para trás, vamos colocar ali então a concatenação, vamos apagar aqui estes elementos, ok, faltará aqui apagar este, vamos também alterar aqui já este ID, ok, vamos colocar aqui isto como deve ser, certo? É natural que vocês possam deparar-se com alguns erros quando estiverem a fazer este tipo de alterações, porque vai sempre escapar um sinal, etc. Vai sempre acontecer isso, não se preocupem, é absolutamente natural, mas eu penso que já tenho então aqui todas estas circunstâncias feitas, só tenho que depois alterar aqui as variáveis. Falta aqui fechar a tag de PHP e eu vou aqui, por uma questão de estruturação do código, colocar o código um bocadinho mais bem formatado, ok? Temos aqui o for each está a dar um erro, já vamos verificar o que é que se passa com esse erro. Mas o que vai acontecer então é isto, nós temos agora neste momento aqui todas estas opções, ok? Vamos então depois verificar porque é que aqui o for each estará a dar um erro, eventualmente eu tenho aqui algo que não está bem fechado no que diz respeito a PHP, ok? Eu presumo que por enquanto aqui está tudo correto e portanto à partida estaria tudo a funcionar corretamente. Vamos depois verificar o que é que acontece aqui. Eu vou aqui fechar, vamos abrir outra vez, ele vai continuar aqui a dar o erro, ele diz que há aqui eventualmente aqui uma chaveta que está em falta e naturalmente deve existir, deverá ser aqui ao fundo, ok, não é só uma, são três, estamos a falar aqui destes ifs, ok, então vamos colocar assim, vamos aqui se calhar colocar isto por linhas para vocês perceberem um bocadinho melhor, ok, eu peço desculpa por estar aqui a escrever o código, mas é assim que nós vamos aprendendo a fazer estas coisas, ok, vamos colocar aqui então a chaveta no fundo e vamos ter aqui o outro if,
tem ali a chaveta e vai ter, então, aqui em baixo. Portanto, o que é que estamos aqui a tratar? Basicamente, estamos aqui a tratar da opção editar, a opção editar permissões e a opção eliminar. O que vai acontecer agora neste momento é que a partir do momento em que eu tenho esta implementação aqui feita, eu não vou ter mais que mexer aqui. Eu vou ter é que controlar aqui em cada volta do ciclo o que é que vai ser verdadeiro e o que é que vai ser falso. Neste momento é tudo verdadeiro, o que quer dizer que todos os elementos vão ser apresentados para qualquer um dos utilizadores. Então, se eu refrescar aqui, reparem, eles vão aparecer sempre todos para os diferentes utilizadores. Tudo isto, ok? Mas vamos, por exemplo, dizer aqui o seguinte. Se for o utilizador admin, neste caso, se for o utilizador com ID igual a 1, o que é que eu vou poder aqui alterar? Bom, de facto, eu acho que não vou alterar rigorosamente nada. Isto é, não vai haver opções aqui. Então, se não vai haver opções, nem faria qualquer sentido apresentar aqui este ícone. Ok? Bom, mas isso seria uma outra circunstância. Vamos aqui, no entanto, mostrar o seguinte. No caso de ser o admin original. Só existe um, que é aquele que tem o ID igual a 1. E este não é suposto ser eliminado em circunstância nenhuma. Todos os outros poderão ser eliminados. Então vamos colocar aqui if. E agora temos aqui ID, que é o ID do utilizador. ID igual a 1. Então o que é que vai acontecer? Todas estas opções vão ser igual a falso. Okay? Então vamos verificar aqui o seguinte. False, false e false. Ora, vai acontecer aqui um caso, vamos verificar se acontece ou não, que é, neste momento nós temos de facto com o utilizador igual a 1, vamos aqui refrescar, e repare o que é que acontece. Use of unidentified constant ID. Ok, porque é que eu digo aqui que o ID não está a ser usado? Porquê? Porque simplesmente eu coloquei ali o ID sem o cifrão, neste caso sem o $sign. Vamos aqui refrescar, ok, reparem, se eu agora clicar aqui aparece ainda o quadro, porquê? Porque ele está dentro de um mecanismo de drop-down, mas não tem qualquer opção, ok? Então o que é que nós podemos fazer nesta circunstância? Bom, nós podemos colocar aqui uma coisa extremamente simples, que é, no caso, de não haver opções. Então poderíamos colocar aqui assim, if, e agora vamos colocar a negação de todas as opções. Op editar, isto é, se o op editar for igual a falso, and op, ok, neste caso, op permissões, and, eu penso que estou a utilizar corretamente o and. Eu não sei se estou com os dois sinais do e-comercial. Vamos colocar aqui o op. Se não estiver, vamos depois já alterar. Que às vezes escrever com muitas linguagens de programação é no que dá. Portanto, se todos estes estiverem como falso, o que é que nós vamos colocar dentro daqui do drop-down? Okay? Vamos colocar simplesmente aqui um echo sem opções. Vamos verificar se isto vai aparecer ou não. Okay? Vamos aqui refrescar. Okay, cá está, sem opções. Obviamente que poderíamos aqui formatar, mas isto simplesmente para quê? Para que não fique lá a caixinha vazia. Okay? Poderemos aqui depois formatar esta circunstância. Aqui está, se eu quiser colocar aqui um parágrafo eventualmente, ou um span. Eu agora já iria escrever ali um span. Vamos verificar então se há aqui alguma diferença ou não. Ainda continua ali colado, mas ficou com um bocadinho mais de espaço para baixo. Mas agora, obviamente, posso recorrer às classes do Bootstrap, onde eu tenho, por exemplo, margin, ou neste caso, um padding. Poderá ficar melhor, um padding 2, por exemplo. Vamos então testar para verificar como é que ficou aqui o nosso aspecto. Okay? Temos aqui 100 opções, tranquilo. Depois temos aqui os outros que têm as opções. Vamos aqui, no entanto, ainda terminar este vídeo controlando aqui mais algumas circunstâncias. Por exemplo, não faz qualquer sentido que o utilizador ativo possa ele próprio eliminar-se a si ou editar as suas permissões. Então, nesta circunstância, o que é que nós vamos aqui fazer? O utilizador ativo não deverá ter a possibilidade de se editar a si próprio, nem editar as permissões, nem eliminar. Ora, isto significa
que acontece o seguinte, vamos ter uma condição muito semelhante à do administrador original. Porquê é que não faz sentido ele se editar a si próprio? No caso de querer editar o utilizador, ele já tem o seu perfil. Okay? Ele pode chegar aqui e alterar o seu perfil. Agora, não faz sentido é que seja ele a alterar as suas próprias permissões. Ele poderá, quando muito, uma vez que será administrador, porque senão não teria acesso a esta área, ele poderá alterar as permissões de outro administrador. Isso tudo certo, mas não vai poder permitir ainda alterar as do utilizador número 1, ok? Então vamos ter que fazer aqui outra circunstância. Temos aqui, no caso de ser o administrador original, no caso de ser o próprio administrador. Ora, no caso de ser o próprio administrador, nós vamos aqui verificar o seguinte, que é um if, e neste caso o ID, se este ID for igual a quê? Ao utilizador que tem a sessão ativa. Okay? Nós estamos dentro da sessão, estamos com o nosso utilizador logado, e se vocês se lembrarem, se eu fizer aqui Ctrl P e for buscar as funções, nós temos uma função que é executada quando nós iniciamos a nossa sessão. E vai ficar guardada na sessão o ID utilizador do utilizador que fez um login com sucesso. Então eu posso verificar se o ID que eu estou aqui a verificar nesta volta do ciclo é igual ao ID que está na sessão. O que é que isto significa? Significa que estamos a falar do meu username, daquele que está ativo. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? Ok, se o meu ID é igual a 1, já está aqui definido, etc. Então, se eu tiver aqui assim o seguinte, if ID diferente de 1 and ID igual ao ID da sessão, isto é, se nós já não estivermos nesta circunstância, mas ainda assim estivermos a analisar e for, por exemplo, o administrador 2, então o que é que vai acontecer? Ele também vai definir tudo como falso. Ok? Porque ele não se vai poder editar a ele próprio. Ora, nós poderíamos fazer agora aqui uma tentativa de entrar lá. Eu, muito sinceramente, não sei como é que estão aqui os nomes, ok? Não sei qual deles é que é administrador, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui voltar e vamos aqui, pura e simplesmente ao setup, criar novamente a base de dados, ok? E inserir utilizadores. E, portanto, ficou tudo zerado. Reparem a importância da existência de um mecanismo destes. Então, se eu agora for aqui gerir utilizadores, eu tenho cá dois, ok? E tenho aqui o admin e tenho a Ana. Eu vou verificar aqui que no caso do admin não tenho opções, no caso da Ana eu posso editar tudo. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu penso que a password da Ana também é Ana. Ok? Então, se nós formos aqui ver no setup, deixem-me verificar aqui se temos aqui o setup, PHP, ok, e depois passamos daqui para o inserir utilizadores, que é este fecheiro que aqui está, ok, vamos colocá-lo aqui, e vamos verificar qual é a password da Ana, é Ana, ok, mas a Ana está indicada como não sendo uma administradora. Ora, nós poderíamos alterar aqui, não faz sentido, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a base de dados, vamos entrar dentro da base de dados, vamos aqui aos utilizadores, vamos aqui alterar e dizer que a Ana também é administradora, caso contrário ela não teria acesso àquela área dali. Aliás, nós podemos ainda fazer essa experiência, é muito simples, nós vamos fazer aqui um logout do administrador, vamos entrar com a Ana, ok, vamos aqui avançar e agora, como podem verificar, a Ana não tem a opção para ir gerir os utilizadores. Agora vamos fazer um logout para podermos alterar agora aqui para o 1, e, portanto, a Ana passa a ter as mesmas permissões que o administrador, mas não é o administrador 1. Okay? Então, vamos aqui verificar o seguinte. Vamos aqui voltar a entrar. Okay? Vamos aqui voltar. Ok. Vamos aqui a Ana. Vamos fazer um logout. Ok. Início. Ana. Login. Avançar. Neste momento, o sistema sabe que a Ana também é administradora e, portanto, tem aqui o gerir utilizadores. Quando entramos aqui, vamos ver o que é que acontece no admin. Não tem opções, portanto, a Ana não tem poder sobre o administrador original. Será que ela tem poder sobre ela própria? Também não tem. Ok? Mas vamos criar aqui um novo utilizador. Vamos lhe chamar o João.
E a password vai ser ABC123, pode ser, nome João Ribeiro. O e-mail vai ser aqui um e-mail qualquer, teste@teste.org, ok, criar utilizador. Claro que ele vai tentar enviar um e-mail, este e-mail foi enviado para sítio nenhum, ok, tudo certo. Vamos aqui então a gerir utilizadores e neste momento nós temos aqui o João. E agora repare, eu não posso alterar os dados do admin, não posso alterar os meus dados, porque eu estou logado com a Ana, mas tenho a possibilidade de alterar os dados do João. E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, iremos então tratar destas funcionalidades específicas.